Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e o meu colega nessa entrevista é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. O nosso episódio de hoje é Comunidades não terapêuticas? E hoje nós conversamos com Ione Lacerda, mestra em psicologia, tendo como área de concentração a psicossomática. Como tese, pesquisou o estresse ocupacional e seus efeitos na saúde física e mental. É psicóloga clínica e especialista em dependência química, com experiência de 17 anos em consultório, com atuação também no campo da psicologia social, no atendimento ao adolescente em medidas socioeducativas, em meio aberto e privado de liberdade. Atuou também em residência terapêutica com atendimento a dependentes. Além disso, trabalhou com o ensino à distância, como tutora no curso de extensão para operadores do direito, com a finalidade de habilitar os servidores em relação à Lei 11.343 de 2006, pela Fundação da Faculdade de Medicina HC. Professora, bem-vinda. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, para esclarecer os nossos ouvintes sobre um tema tão importante que gera muita confusão, eu gostaria de trazer uma notícia desse ano. Em agosto desse mesmo ano, em Goiás, uma operação da Polícia Civil fechou uma clínica clandestina de internação compulsória de pacientes dependentes químicos. Como você observa a realidade das comunidades terapêuticas hoje no Brasil? Olá, boa tarde, João, boa tarde, Rafael. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco dessa experiência que eu vivi. Eu acompanhei também essa notícia, lamentável. Há alguns anos já eu não faço parte direto desse ambiente, mas infelizmente, pelo jeito, apesar do tempo, continuam acontecendo coisas que já aconteceram antes. Bom, eu acho que assim, né, a gente tem que levar em consideração também qual é a demanda governamental nesses casos. E a gente teve aí um período de governo que não favoreceu muito a ciência, né? Então, eu acredito que essas comunidades, e eu tenho que deixar frisado, não são todas, acho que algumas delas tentam fazer o máximo que podem dentro de uma responsabilidade, embora elas sejam mais, tenham mais como foco a boa vontade, porque viveram as experiências, geralmente são comunidades que têm uma formação mais religiosa, mas nós tivemos um período aí em que a saúde pública, em que a saúde mental foi muito menosprezada, a ciência, né, foi muito menosprezada. E, então, eu acredito que esse acontecimento de Goiás, ele reforça um pouco mais esse período que nós vivemos, embora, né, confirmando, não é um assunto novo para quem lida com comunidades terapêuticas, quem conhece esse universo de comunidades terapêuticas. Mas sim, realmente é muito difícil você saber que ainda os dependentes químicos são tratados dessa forma, quando eles deveriam receber uma assistência em saúde mental. Esses locais de acolhimento que são clandestinos, eles oferecem propagandas, eles estão aí na mídia. Como é que esses locais conseguem chegar a essas famílias, a essas pessoas que estão num quadro de dependência química, para oferecerem tratamento, e aí as pessoas acabam sendo seduzidas por uma possibilidade de melhora, quando se trata de um lugar que, na verdade, não tem respaldo técnico, ético e científico para trabalhar? O que você entende desse movimento? Bom, eles têm, sim, uma certa circulação midiática, né? Não, eles não tem, a gente não olha na grande mídia nenhuma propaganda que está falando sobre a comunidade terapêutica XYZ.
Mas a gente sabe que tem sim, eles têm uma divulgação muito grande no meio da internet, é muito comum você ver propagandas de comunidades terapêuticas, e a dependência química, ela tem um nicho muito interessante, né? As famílias e os dependentes químicos, geralmente, a gente costuma dizer que é um mundo à parte, e nesse mundo à parte, eles se conversam e eles vão passando essa informação, porque eu conheço tal comunidade terapêutica que é boa, e muitas vezes as comunidades terapêuticas, eu diria que todas elas estão muito atreladas à questão socioeconômica, então, ou seja, são pessoas que não têm condições de manter um tratamento no ambiente privado adequado, e elas acabam sendo recursos, porque ou elas são mais acessíveis, embora sejam caras ainda assim, ou são até gratuitas. Então, eu acredito que as famílias, as famílias que sofrem com a dependência química, com o ente querido que está em uma condição bastante difícil, ela acaba sendo um canal de possibilidades, e até de alta expectativa da família de que esse paciente consiga se recuperar. Então, a forma como ela chega para eles, para ser mais direta, é por esse meio, vamos dizer assim, quase que boca a boca. Mais informal, né, professora? Mais informal, exatamente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2019, 62% dos brasileiros defendem a internação compulsória de dependentes químicos. Esse tipo de medida, ele vai ser eficaz no tratamento desse tipo de transtorno? Eu vi essa pesquisa da Datafolha, né, e a gente está vendo aqui que eles falam de uma internação compulsória. Então, vamos lá, vamos pensar também na questão aí de como a interpelação da pesquisa vai afetar esse participante. Eles devem falar, né, diretamente como internação compulsória, e eu acredito que isso está muito ligado à própria realidade da Cracolândia. Mas é importantíssimo a gente falar que na Lei 3.840 de 2019, que é uma lei que vem também como atrelada na 11.343, não existe mais a internação compulsória. O que nós temos hoje, segundo as leis, é internação voluntária e internação involuntária. Né? Mas, ao meu ver, essa pesquisa, ela tem uma relação aí muito dessa condição que São Paulo está vivendo da Cracolândia, porque a gente ouve o tempo todo que as pessoas estão numa condição ali de muita dificuldade, muita violência, então eles acreditam que internar compulsoriamente vai resolver o problema. Quase que uma fantasia, se a gente fosse pensar no olhar interpretativo da psicanálise, quase que uma fantasia infantil, né, de que se internar todo mundo vai resolver. Então, eu acredito que a pesquisa, ela não deve ter sido uma pesquisa que, de certa forma, induziu a esse número, mas ela provavelmente se valeu um pouco dessa questão da Cracolândia. Então, para o senso comum, internar seria a solução. Mas a internação, ela é uma ferramenta no tratamento da dependência química, mas não é eficiente como as pessoas acreditam que seja. Né? Eu acho que tem outros caminhos, a gente vai falar isso provavelmente mais para frente, e que ela só é bem-vinda, ela só é aceita, ou ela só deve ser feita quando todas as outras condições extra-hospitalares já foram tentadas e não obtiveram sucesso. Então, assim, pela minha experiência, eu costumava sempre dizer isso para a família, a internação, ela tem mais uma intenção de aliviar um pouco a família, a depender da situação que ela se encontra com esse dependente, e, de certa forma, salvaguardar o paciente que está numa condição de muita vulnerabilidade e muito risco. Mas é importante frisar, deixar bem claro, que não temos mais, pela lei, a internação compulsória. Parece que, se a gente pegar o fragmento dessa pesquisa, claro que quando a gente fala de ciência, a gente não pode se ater a um dado apenas, mas se a gente entendesse que esse é um recorte da visão da população, a gente poderia dizer que a população ainda entende que uma ótica carcerária pode ser a resposta, porque isso a gente pode pensar historicamente da própria questão dos asilos, manicômios, onde a gente via um movimento de exclusão desses indivíduos da sociedade. No seu entendimento, professora, a questão da dependência química, como a Cracolândia e os núcleos da Cracolândia que se fragmentaram aqui em São Paulo, elas são uma questão
principalmente, além da responsabilidade do Estado, uma responsabilidade social da própria comunidade, de nós como um todo? Sim, né? Eu acho que, inclusive, é importantíssimo se entender, e a população em geral entende, ao meu ver, e acho que você também entendeu dessa maneira, que a forma de controlar esse cenário seria com o encarceramento das pessoas, né? A gente tem muito aquela ideia dos manicômios, tem que ficar mesmo lá. É quase que, eu diria para você, que me parece mais uma necessidade de higienização, né? Política de higienização. E eu costumo me questionar, às vezes, embora eu esteja bastante à parte desse universo da Cracolândia em especial, mas a gente acompanha, de certa forma, mas eu sempre faço a pergunta, interessa a quem esse cenário? Porque deve interessar a quem, ou a quens, né? E aí a população em geral, em aflição, que é também plausível de se entender, acredita que uma internação compulsória vai resolver todo o problema. E nós sabemos que isso não se trata só de uma questão jurídica, isso se trata de uma questão social, de uma questão de saúde. Então, isso é muito amplo, é muito além de uma coisa só única, né? Nós precisamos de ter, de fato, um trabalho que seja eficaz, que seja eficiente, que traga realmente, e sem contar o seguinte, que seria também utópico imaginar que todas as pessoas que estão na Cracolândia, todas, sem exceção, estão no nível de internação. Professora, a questão das drogas não é um problema exclusivo do Brasil. Nós sabemos também que outros países também têm tido suas formas e estratégias de lidar com esse problema. Pegando os exemplos do mundo afora, na sua opinião, existe um melhor padrão de conduta de tratamento para dependentes químicos? Bom, quando a gente fala de drogas, a gente fala de algo que é uma condição existente na humanidade desde o princípio, né? A gente sabe que, acho que eu vou contar uma breve historinha bem curtinha. Os primeiros relatos sobre o surgimento da relação do homem com a substância começam lá na pré-história, né? Quando os nômades começam a se deslocar e eles bebem lá o néctar da fruta, e eles se sentem um pouquinho mais leves, mais soltos, e começam a caminhar. Então, a gente fala que ali começou, talvez, a primeira experiência com o que seria mais para frente o álcool, né? E depois a gente tem também a relação das drogas com rituais xamânicos. Então, a droga sempre esteve na sociedade, né? E nós vivemos, lógico, depois das guerras que aconteceram, uma transformação nesse cenário em como essas drogas foram indo pelo mundo, né? Foram caminhando aí pelo mundo. Então, todo lugar do planeta a gente sabe que tem essa questão com as drogas. E nós temos exemplos como Portugal, Uruguai, Canadá, Holanda, que tem um trabalho muito interessante. Eu diria para você que não teria como eu te falar um padrão, mas eu diria para você que existem práticas que são muito felizes na sua condução e que buscam um sucesso de fato. Esses países, eles geralmente trabalham com a redução de danos. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existem duas formas de se tratar a dependência química, né? Eles colocam a abstinência total ou a redução de danos. Esses países, eles trabalham entendendo que o usuário, ele tem que ser visto individualmente. A gente tem que entender esse processo do que eles buscam para fazer o uso da droga. Então, hoje em dia, tem sido usado em todos os lugares, mas nesses países especificamente, um tipo de modelo de tratamento que eles chamam de modelo transteórico de mudança de comportamento. O que seria isso? Você precisa, em outros tempos nós usamos com outro nome, né? A gente sempre sabe que muda um pouquinho aqui, o DSM-5 chega e coloca de outro jeito, o CID aparece e vem de outro jeito, então sempre vai ter uns nomes diferentes. Alguns cientistas promovem um estudo maior e vão modificando um pouco essas escalas, mas esse mais recente, que foi criado por 2 psicólogos, que são aplicados em muitos países, esse modelo, ele visa entender como que esse indivíduo está em relação à droga. Então, ele vai falar que a gente precisa de entender se ele está no estágio pré-contemplativo, se ele está no estágio contemplativo, se está no momento de preparação, ação e manutenção e recaída, porque é a forma que eles entendem que haverá uma condução melhor para o tratamento do paciente. Então, eu diria para você, eu não sei se ele seria um melhor padrão, mas ele é um padrão
bastante funcional e que para esses países, para Portugal, Uruguai, Canadá e Holanda, eles conseguiram trabalhar com esse olhar mais humanizado para esse tipo de público a partir da redução de danos. Professora, na sua perspectiva, o Brasil ele vai se aproximando desses locais que você falou quando a gente vê que o passo para descriminalizar o porte está em andamento, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, né? O porte para uma pessoa preta da favela é diferente para uma pessoa branca de classe média alta por diante. Então, o Brasil estaria se aproximando dessas políticas, no seu ponto de vista, na sua perspectiva? Eu espero que sim, né? Eu não consigo ainda entender que isso seja de fato um movimento que esteja acontecendo, mas eu espero que ele realmente esteja a partir, inclusive, desse movimento que a gente está tendo agora, da tentativa de descriminalizar a maconha. E isso que o ministro Alexandre de Moraes coloca é uma coisa que nós vivemos. Para quem está lidando com esse público, é uma realidade que a gente se esbarra nela todos os dias, né? Essa criminalização, ela vai atingir o periférico, o negro, a ele que vai ser imputada alguma condição aí de justiça, né? Então, eu acredito que o Brasil, ele anda um pouco para frente e, de novo, né, a depender de como nós estamos aí nesse universo político, e quem está nesse comando anda um pouco mais e, às vezes, não anda tanto. Eu acredito que agora, nesse momento, a partir dessa posição do STF, a gente consiga, sim, começar a caminhar um pouco mais, mas nós temos muitas frentes aí que trabalham com essa conscientização. Muitos dos grandes ícones da dependência química, a gente pode citar alguns aqui, Arthur Guerra, o próprio Laranjeira, tem se construído aí um caminho mais diferente e talvez, em um tempo que eu não posso prever, a gente encoste sim nesses países que conseguem olhar para esse lado mais humanizado do tratamento do dependente químico. No seu conhecimento técnico, professora, quais são os prejuízos que um paciente pode enfrentar a nível de adoecimento mental, passando por uma internação em um local clandestino, como esse do caso de Goiás? Olha, eu acho que aqui cabe a gente pensar que na parte psicológica mesmo desse sujeito. Ele vai estar num lugar em que ele vai ter um papel de que ele é o culpado daquilo que está acontecendo com ele. Ele vai entrar nesse lugar e ele vai ter que fazer o que eles querem que ele faça, porque acreditam que aquilo que eles estão dando como forma de tratamento é o correto, é o único, muitas vezes tem esse olhar. Então, eu acredito que esse paciente, ele pode ter sim aí ele pode criar uma barreira e dificultar o tratamento dele, porque, de certa forma, poderia até traumatizá-lo, né? Porque assim ele vai entender que quando ele estiver nesse lugar, ele não vai ser cuidado, ele vai ter que cuidar para entender que o que ele fez estava errado. Eu insisto muito que vai muito por essa sensação da culpa, né? Você é culpado, não olha o paciente, talvez, com um olhar que nós precisamos de ver, que é da doença da dependência química. E que junto com ela nós temos aí comorbidades muito sérias, inclusive comorbidades psiquiátricas que nós sabemos que anda de mão dada, ansiedade, depressão, bipolaridade, e que se não forem também controladas nesse processo do atendimento da dependência química, não vai haver um sucesso do tratamento, porque uma coisa leva a outra. Então, eu acredito que o paciente que passa por esse tipo de instituição, se podemos chamar de instituição, ele vai ter, assim, uma barreira muito grande para o próprio tratamento dele posterior. Professora, falamos aqui bastante sobre a questão da estrutura das comunidades terapêuticas, mas gostaria de pedir mais informações em relação ao transtorno da dependência química. Quais seriam os principais sintomas? Eu vou procurar sintetizar bastante essa questão, porque ela é multifacetária, mas eu acho que até para que a população que vai ouvir, para todos que vão ouvir, fique mais fácil de entender, eu vou dizer para você que nós podemos entender que o quadro da dependência química,
e eu vou contemplar um pouquinho até o DSM-5, ela está inserida nos sintomas comportamentais, cognitivos e fisiológicos. A forma como esse sujeito vai fazer uso da substância lícita ou ilícita, que vai levar a significativos prejuízos que ele pode ter na vida, né? Tempo de uso, o fracassar nas várias tentativas de controlar ou reduzir ou parar mesmo a substância, um tempo que ele leva para ter essa recuperação, uma disfunção social, uma redução de atividades que ele possa fazer prazerosas, recreativas ou ocupacionais, e uma manutenção do uso de substância, mesmo que ele reconheça que tem perdas sociais, econômicas e afetivas. Professora, então a gente conseguiria sintetizar mais no seguinte exemplo, na sua opinião. Quando este uso, isso pode ser um sinal vermelho aqui nesse exemplo que eu vou dar, quando esse uso ele passa a suplantar atividades do dia a dia, como ir ao trabalho, sair com amigos, fazer atividades que são importantes, como se alimentar ou dormir, socializar, estudar. Quando esse uso ele suplanta, ele toma conta e a pessoa deixa de fazer essas coisas, pode ser um sinal de alerta? Sim, e tem um critério que é muito importante para a gente entender o processo da dependência química, que nós chamamos de tolerância, né? Quanto maior a minha tolerância, mais esse sinal está em alerta para a gente perceber, para a gente dar conta do que está acontecendo. Seria essa tolerância. Quanto mais eu uso aquela substância, mais eu preciso de usá-la para sentir a mesma sensação que eu tive da última vez. Então, esse é um padrão muito, muito importante para a gente entender o processo da dependência química e também considerar qual é a substância que está sendo feita o uso, né? Porque nós temos o álcool, que tem as suas características, o crack, que tem as suas características, a cocaína e assim sucessivamente. Mas todas elas vão ter como um franco sinalizador a questão da tolerância. Professora, pensando nesse universo que envolve a pessoa que está ali passando pela dependência química, qual seria o papel da família e da sociedade civil no auxílio do tratamento desses indivíduos? Vamos lá. O que a gente tem que pensar como família desses dependentes, né? No universo da dependência química, na minha experiência, e acredito que isso muito baseado em vários estudos, a família como sistema está tão adoecida quanto o paciente, né? Nós costumamos até falar dos membros de família que são codependentes ou aqueles casos que têm o amor patológico. Então, a família, quando ela tem que fazer parte do processo de recuperação desse paciente. Como que a família tem que fazer isso? Procurando estar sempre em contato com o processo de tratamento dele, frequentando as reuniões de famílias que são propostas nos institutos que fazem o tratamento do paciente, buscando o próprio tratamento dessa família, né, porque são pessoas que estão... Eu costumo ver, e isso também é um dado bastante peculiar nos estudos de dependência química, que o sujeito que faz o uso da droga, ele tem uma função de bode expiatório, então esse sistema está adoecido. Se a família não faz essa circulação de conscientização do tratamento do próprio núcleo para contribuir com a recuperação desse paciente, nós vamos ter algumas dificuldades pelo caminho. Então, é importantíssimo que os membros da família também entendam como eles estão nesse universo da dependência, porque muitas vezes eu posso até elucidar aqui com um exemplo clínico. Comumente, um familiar que tem um ente que faz uso de droga, quando ele vem conversar conosco, eles geralmente se indagam por que o filho está fazendo isso, o marido está fazendo isso, se ela própria, né, colocar um exemplo bem real, se ela própria não tem nenhum problema, nunca teve problema, e a gente começa a destrinchar a história da pessoa que faz parte dessa família, e nós esbarramos com algum comportamento compulsivo que ela não deu conta, né? Porque nós estamos tão atrelados em ver a dependência química que nós não vemos os outros comportamentos que levam à compulsão. Porque a dependência química em si, ela costuma dar todos esses prejuízos
laborais, prejuízos nos relacionamentos, prejuízos sociais, prejuízos de todas as formas. Então, a gente não olha para as outras compulsões. Então, seguindo esse caso que eu estou exemplificando, acontece de uma família chegar e ficar dizendo que não tem nenhum problema, que ninguém teve nada, que a família sempre foi muito tranquila, e o filho usa droga. Quando você pega a história desse indivíduo, que é, por exemplo, uma mãe, e aí ela é uma pessoa que trabalha excessivamente, ela não para, ela simplesmente trabalha o tempo todo. E a gente encosta essa relação do trabalho que ela tem com o comportamento de dependência do filho, olha aí, é que quando você trabalha excessivamente, isso não é um defeito social, eu não gosto dessa palavra defeito, não é uma condição social inaceitável, inábil, não, a pessoa trabalha, mas ela tem um comportamento muito próximo do comportamento do dependente químico. Só que o problema é que ela não faz nada ilícito ou nada que provoque alguma situação que seja negativa socialmente falando e familiarmente falando. Então, é muito importante que a família tome consciência das próprias conduções, de como elas lidam com as suas emoções, de como elas lidam com as suas rotinas, porque muitas vezes não está claro, mas já tem uma condução já instalada nessa família de muito tempo, que a droga só mostra, né, porque ela é algo muito nocivo, do modo de certa forma, para as famílias, quando vê um filho dependente de algum tipo de substância, mas tem comportamentos que levam a isso. Então, por isso é importantíssimo que a família tenha consciência de como ela é como sistema, e que como cada indivíduo está nesse sistema. E, por fim, acho que a comunidade ou a sociedade, ela pode ajudar a conseguir entender que a dependência química, ela é muito mais do que uma questão jurídica. Ela é muito mais do que uma questão social. Ela é muito mais do que uma questão policial. Ela é também e principalmente uma questão de saúde mental. Então, como é que a gente poderia entender? Você falou que o psicólogo, a psicóloga, pode ser aí um centro, a coluna desse tratamento. Como é que a psicoterapia pode ser um elemento chave no tratamento do transtorno da dependência química, na sua observação? Bom, vamos lá. A gente tem que pensar que a psicoterapia, ela é mais um dos outros instrumentos que a gente tem para trabalhar a dependência química. Ela pode não ser a coluna central, mas ela é algo importantíssimo. Por quê? Esse sujeito, gente, eu vou me atrever aqui a falar muito sobre a minha abordagem, tá? Porque a gente sabe que dentro das abordagens da psicologia, elas podem ser trabalhadas no quadro da dependência química. A gente ouve muito a falar da TCC, que é a terapia mais indicada para tratamento de dependência química, mas hoje em dia parece que eles estão abrindo mais essas possibilidades, e eu, como trabalho com uma abordagem psicanalítica, eu gostaria de dividir com vocês aqui esse olhar, nesse momento, quando a gente fala de psicoterapia, e eu gostaria de falar um pouco da psicoterapia psicanalítica winnicottiana, como eu trabalho esse paciente. Acho que é a melhor forma de elucidar para vocês como é esse olhar na psicoterapia, o que ela pode fazer com o paciente. Quando eu pego um paciente com dependência química, a primeira coisa que eu preciso de fazer, e acho que qualquer psicólogo, é entender esses estágios que eu falei anteriormente. Se ele está num pré-contemplativo, se ele está no contemplativo, se ele está no processo de manutenção, como que ele está. Quando eu atendo um paciente e que eu percebo que ele está no estágio pré-contemplativo, o que seria esse estágio pré-contemplativo? O sujeito está tão inserido na droga, ele está tão colado nessa droga, que não há espaço para a gente entrar nesse universo. Então, eu diria que, winnicottianamente falando, ele está no processo do eu e o não eu. Ele está aderido a essa droga. Esse estágio pré-contemplativo, ele precisa ser sensibilizado para poder efetivamente começar uma terapia. Isso dizendo do paciente que está naquela condição de uso contínuo. É claro que eu vou chegar nos outros exemplos que não são tão ligados assim ao uso contínuo. Quando esse paciente já me dá uma ideia de contemplação, ou seja, eu começo a perceber que eu tenho problema com a droga, eu começo a dar conta de que eu estou tendo algumas perdas com ela, e eu preciso parar, mas não consigo, aí a gente começa a entrar nesse caminho de ajudá-lo na psicoterapia.
Então, nós começamos a ajudá-lo a se perceber, ele começa a se reconhecer. Então, eu digo que quando o paciente chega para mim nesse estado, eu faço o processo do acolhimento, do segurar mesmo, de ser a terapeuta suficientemente boa para dar para ele esse holding, para ele começar a vincular com o processo terapêutico. E à medida em que esse processo vai tendo a sua evolução, e que a gente consegue trabalhar com ele, essa consciência do processo do uso, a gente consegue, juntamente com a psicoterapia, entrar nesse processo da redução de danos, o autoconhecimento, o entender o que se passa, o olhar para a sua história, às vezes, inclusive, como já aconteceu, de entrar em contato com conflitos e traumas que estavam escondidos no inconsciente, ajuda com que esse paciente possa caminhar melhor e comece a se restabelecer como um sujeito que ele é, como um self verdadeiro. Eu costumo até dizer assim, que a droga, ela tem uma funcionalidade próxima do que o Winnicott falava do objeto transicional. É como se esse sujeito estivesse num estado de dependência relativa e talvez até absoluta, a depender do caso. Então, no caso da psicoterapia, da minha prática, entendendo esse sujeito e indo com doses, um mundo em pequenas doses para ele, que eu vou começando a conseguir fazer com que ele perceba que ele pode viver um eu verdadeiro, ele pode entrar no processo de recuperação e conseguir dar conta, porque o outro problema é a frustração, porque eles têm uma dificuldade muito grande em lidar com frustração. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar nesse processo do sujeito se conhecer, o sujeito se entender e, talvez até, eu diria que se aceitar, para que ele possa começar realmente um processo de recuperação do uso da substância psicoativa. E, na necessidade da família ou desse indivíduo, dessa pessoa que está passando por esses sintomas, entender que gostaria de passar por um processo de internação, de um tratamento mais voltado para o afastamento daquelas áreas de ativação, que é um termo bem conhecido na dependência química, que são aquelas áreas, né, onde o paciente faz uso da substância. Então, podem ser áreas que despertem gatilho para o uso novamente. Então, na necessidade de buscar uma comunidade terapêutica, que dicas você daria para a família e para esse indivíduo para que ele não corra o risco de acabar se vinculando a uma comunidade clandestina? Bom, o que ele pode fazer é visitar o local, é muito importante marcar uma visita, conhecer o espaço, tanto ele quanto a família, no caso da internação voluntária ou no caso da internação involuntária, que geralmente é pedido pela família, visite o lugar, perceba como é exatamente a questão do prédio, conservação, se há a presença de profissionais da área da saúde lá e com que frequência esses profissionais estão lá, se há uma equipe de técnico, ou pelo menos um técnico de enfermagem, e principalmente, acho que a dica mais importante, as duas dicas mais importantes tem contato com internos do local? Conseguem falar com algum interno? Essa acho que é a mais eficaz para perceber que comunidade é essa, porque comumente quando eles têm essa clandestinidade, no comum eles não deixam você entrar em contato com o interno. Eles falam que não pode, por uma questão de segurança, eles vão sempre fazer algum tipo de justificativa para não se entrar em contato com eles. E o mais seguro, para você que quer ser internado, ou para você que quer ter um familiar internado, procura a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que é a FEBRACT, e geralmente nela você vai ter lá uma lista de comunidades terapêuticas que tem, que é cadastrada nessa federação, que te dá um respaldo de maior segurança, de uma eficiência de um tratamento com qualidade, um tratamento mais pautado em elementos científicos, e você tem um recurso para conseguir, um recurso que você tem para alguma coisa, caso aconteça alguma coisa, você tem um norte para seguir. Então, eu diria que essas são as dicas que a pessoa deve se ater na hora de pensar numa comunidade terapêutica. E, principalmente, entender se há uma questão de cunho muito doutrinário na comunidade. Isso é um ponto que a gente precisa de respeitar, que as famílias tenham as suas crenças, mas que se for a coluna central da comunidade terapêutica,
considerar que isso pode não ser um lugar de sucesso para o tratamento da pessoa que vai buscar essa ajuda. Muito bom, acho que isso fica uma informação preciosa para quem não sabe por onde começar, ou mesmo está sem expectativas de melhora. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão. E a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de seguir a gente e ativar as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Bem, nos vemos em breve em nossa próxima sessão marcada.